Então, Thalita, se depende só de mim mesmo, o que eu posso fazer para eu buscar, para eu alcançar bons resultados e aproveitamento na minha aprendizagem das aulas remotas? Então, primeiro, eu preciso trabalhar essa questão de reorganizar os meus hábitos de estudos. Eu preciso insistir nessa reorganização por um determinado tempo. Eu preciso assistir às aulas propostas, eu preciso realizar as atividades desenvolvidas e se eu conseguir agregar um valor a mais, eu consigo o quê? Às vezes, buscar um grupo no WhatsApp com os meus colegas, quem são os maiorzinhos que têm o contato com essa rede social de estudo. A gente pode criar uma rede de estudo para compartilhar os conhecimentos, para compartilhar as dúvidas. Ah, Thalita, eu tenho um colega de sala que eu tenho um vínculo com ele, às vezes a gente sai, a gente conversa. Por que não propor um revezamento? Uma semana a gente assiste essas aulas juntas na casa de um, outra semana eu assisto na casa do outro, uma semana a gente estuda juntos na casa de um, outra semana a gente assiste juntos na casa do outro. O que a gente não pode é ter uma quantidade de pessoas grandes, né? Por conta desse momento nosso. Mas a gente pode ter qualidade. A gente pode montar duplas de estudos, a gente pode montar trios de estudos, né? Eu vejo que quando a gente está próximo de alguém, a gente tem mais disposição para fazer aquilo que a gente busca. Ah, Thalita, mas parece que eu leio o conteúdo e aquele conteúdo não fica na minha cabeça. Vamos tentar, então, em vez de ler ele como todo, a gente faz uma primeira leitura. Não entendi muito bem aquela leitura, eu faço uma segunda leitura para eu ver se meu cérebro ele vai conseguir já captar algumas informações. Ah, continuo com preguiça, desanimado ou não entendendo nada. Vamos ler por parágrafos. Aí, a cada parágrafo que eu for lendo aquele conteúdo daquela atividade, eu vou o quê? Eu vou tentar descartar, ou na verdade incluir, né? Descartar não, é incluir 3 palavras importantes daquele parágrafo. E depois que eu terminar de ler aquele texto, eu vou buscar aquelas palavras importantes e vou começar a fazer o quê? Uma coxa de retalho, eu vou ligando aquelas 3 palavras importantes com aquilo que aquele parágrafo ele quis nos dizer. Isso é uma sugestão para que a gente possa começar a voltar a ter aquele hábito da leitura e compreensão daquele conteúdo que nós estamos estudando. Ah, Thalita, eu sou pequena ainda, né? Os menorzinhos com 4, 5 anos de idade para frente, até uns 10 anos. Como que eu posso fazer para eu ter bons resultados de aprendizado? A gente pode o quê? A gente pode assistir a aula, fazer atividade e aquilo que a gente não souber, a gente pede ajuda para o adulto. E não ter o adulto junto com a gente fazendo. Se eu já sei ler, eu vou tentar. Eu vou ter coragem para avançar, para tentar. E depois que eu tive coragem, aí eu vou chamar uma pessoa para me ajudar e para ver se aquilo que eu tive coragem de avançar, eu consegui fazer bem. Ou se eu não dei conta de fazer tudo, eu pego e peço a ajuda para um adulto, né? Hoje eu vejo também no meu consultório uma grande parcela de dificuldade dos pais, né? Os pais hoje têm tido uma dificuldade de se adaptar a essa situação. Por quê? Porque a gente, como pai, a gente não consegue conduzir o estudo dos nossos filhos como um professor dentro de sala, né? Aqueles professores, eles foram formados e capacitados para aquilo. E a gente é o quê? A gente foi capacitado para ser pai e mãe. E às vezes a gente se depara com aquela dificuldade de ensinar o filho. Então, eu pai, eu mãe, estou tendo dificuldade de relacionar com meu filho. A gente tem discutido muito, brigado muito no momento dos estudos. Primeira coisa que eu preciso ter consciência é: se eu hoje está sendo um sobre-esforço grande ensinar o meu filho, é por conta que eu não tenho paciência ou é porque eu não consigo ter, né, aquela habilidade que o professor teria que ter? Então, a gente precisa separar essas duas questões.
Se eu não tenho mesmo aquela habilidade, a gente também precisa pedir ajuda. A gente às vezes tem um irmão, né, um sobrinho que às vezes tem um jeitinho melhor para lidar e trazer essa pessoa como uma referência e confiança para aquela criança ter o hábito de estudos, né? E aquele pai que às vezes fala assim, Thalita, eu não tenho muita paciência, eu fico nervosa, rapidinho eu fico nervosa, ou eu fico nervoso com ele. Então, a gente precisa identificar o quê? Se esse nervosismo é porque eu não tenho aquela paciência para trabalhar com meu filho na hora daquelas atividades, ou é porque meu filho ele está desmotivado, ele está sem vontade, ou ele está sentindo medo, né? Ou ele não tá tendo muito interesse pelos estudos. Se for o fator do filho, aí é importante, né, a gente tentar buscar aquelas alternativas que eu coloquei da rotina, da disciplina e do hábito de estudos. Agora, se sou eu, pai, né, primeira coisa, a gente não pode achar que nós somos os professores. Segunda coisa, não tô com paciência naquele momento, porque eu cheguei cansado do trabalho, porque tá tudo muito sobrecarregado para mim. Eu preciso, do mesmo jeito que o meu filho vai ter aquele momento de estudo destinado para o estudo, aquele horário, eu como pai, eu preciso ter pelo menos aí uns 20, 30 minutinhos com aquele meu filho diariamente, ou para repassar aquele conteúdo, ou para fazer junto com aquele meu filho. Porque hoje, às vezes, a desmotivação, principalmente nas crianças menores, é porque a criança, ela se espelha muito no outro, no adulto. Então, se ela vê que o adulto não tá muito afim, ou tá muito nervoso, ou acha que ensinar ele aquele dever ou estudar é um peso, aquela criança, ela vai entender que aquele estudo é um peso na nossa vida, né? Então, primeira coisa que a gente precisa primeiro refletir é isso. A questão está em mim ou estar no meu filho? Se estar no meu filho, vamos tentar fazer um acordo, um combinado, reestruturar a rotina, né? E sempre colocar, gente, acolher os nossos filhos e falar, olha, eu sei que não está sendo fácil para você, a gente sabe, a gente gostaria muito que estivesse em sala de aula, mas vamos tentar, eu te ajudo de uma forma e você me ajuda de outra. Então, a gente sempre buscar mostrar para os nossos filhos que a gente entende a dificuldade que eles estão passando, mas que vocês estão aí para tentar o quê? Para tentar fazer um combinado no sentido de reorganizar a rotina deles. O combinado não é flexibilizar as coisas, e sim o combinado de reorganização, de dar ajuda, de dar apoio, de pegar na mão do filho, para o quê? Para dar coragem, para dar estímulo para aquele filho continuar a essa rotina de estudo online que nós estamos precisando fazer, tá bom? Então, pessoal, hoje eu costumo dizer o seguinte, que nós seres humanos, nós somos igual uma árvore. A gente precisa de suporte para a gente crescer e florescer, né? Então, nós precisamos, primeira coisa, querer, né? Então, nós alunos precisamos querer aprender aquele conteúdo, mesmo difícil para nós alunos, para os professores também não está sendo fácil, para a escola não está sendo fácil e para os pais não estão sendo fácil. Mas se eu quero, se eu tenho a vontade de contribuir nesse desafio acadêmico deste ano, eu posso contribuir plantando uma sementinha, colocando uma água naquela árvore, adubando aquela árvore, para ela o quê? Para ela dar o início ao crescimento dela. Quando eu estou no início desse crescimento, eu estou o quê? Eu estou começando a adquirir conhecimentos. Então, se eu quero, eu tenho vontade, eu vou lá e faço, eu vou alcançar de uma forma ou de outra esse conhecimento. Tem os professores aí desenvolvendo trabalhos, tentando buscar o que eles podem, que não podem também, né? Hoje eu vejo que está sendo muita reinvenção, ressignificação da parte dos professores para passar para a gente, que somos pais e para os alunos, uma forma de agregar esse conhecimento para os nossos filhos. E aí, esse crescimento é justamente o desenvolvimento dessa árvore. Então, ela está crescendo.
né? Ela está começando a crescer. E a gente só vai ter resultado dos frutos, bons frutos, das folhas vivas e crescidas na nossa árvore, se a gente entrar no quê? Num conjunto, se a gente pegar um na mão do outro e falar assim, filho, eu estou com você. E a escola também, acredito que ela está nessa união com todos nós, né? A gente tem tentado, nós temos buscado, a gente que é profissional da área da saúde mental, a gente tem visto a demanda, o quanto que não está sendo fácil para ninguém. Mas se a gente primeiro buscar plantar a nossa árvore, né? Agora, com a Thalita, depois disso que você tá me falando, eu vou começar a plantar minha árvore reorganizando as minhas rotinas. Depois eu vou buscar manter a minha árvore pedindo ajuda para os meus pais quando eu precisar, né? De manter a minha rotina, de às vezes eu sei que a gente tem muito distratores, né? Que é o quê? Que são os nossos brinquedos, que é a rede social, que é uma televisão, que são os filmes. Mas esses distratores a gente tem que voltar a reorganizar eles como uma distração, né? Distrair nós, né? E não uma no sentido de preencher todo o nosso momento. Então a gente precisa resgatar isso para o quê? Para a gente crescer com essa árvore, fortalecer essa árvore e a gente ter belos frutos que eu sei que nós alunos, nós pais, nós professores, nós profissionais da área de saúde, juntos nós vamos vencer, né, essa pandemia. E a pandemia não vai vencer a gente, nós iremos vencer ela, tá bom? Então, gente, esse é o recado que eu gostaria de dar para vocês e me colocar à disposição, não só a mim, mas como os profissionais da área de saúde mental, né, os psicólogos da cidade, da região, todos nós estamos muito empenhados em dar esse suporte para as pessoas. Hoje a gente tem um elo de ligação que é a Associação dos Psicólogos de Unaíra e região. Então, quem tiver, né, a necessidade, quem quiser construir essa árvore porque está precisando de um apoio, nós estamos aí para dar esse apoio para vocês. Não só eu, Thalita, como psicóloga, mas também muitos dos meus colegas de profissão. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, pessoal.